Olá, mais uma vez, Deus abençoe sua vida. Estamos no Guia Tempo com Deus, estamos expondo a mensagem que Jesus deixou no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. É conhecido, né, da maioria, o Sermão do Monte. Especificamente, aí dentro, no capítulo 5, nós estamos vendo o texto que começa falando sobre as bem-aventuranças, tá? No vídeo passado, a gente viu os pobres herdam o reino. Agora a gente vai ver aí a bem-aventurança daqueles que choram e eles vão ser consolados. Tá no versículo 4, vou ler para vocês, diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, tá? Vamos pensar aqui um pouco nessa questão dos que choram, né? Se a gente for olhar para o mundo, né, aqui, o que existe aqui, né, na Terra, na nossa cidade, por onde que a gente vai, onde a gente vive, parece que o mundo, né, não gosta aí de tristeza, né? Ele fomenta, né, ele cria, né, um mundo de risos, né, um mundo de diversões. São prazeres, são alegrias passageiras. Para onde você vê, vai ter algum modo sendo expresso de uma forma de alegria, né? De prazer. São risadas, né? Tudo isso às vezes para ganhar alguma coisa, né? Ou seja, tem programas de televisão que eles apresentam alegrias entre aspas, prazeres entre aspas, mas visando um lucro, né? Usando ali as pessoas para esses risos, essas risadas que eles dão, esses programas que, digamos assim, eles criam uma alegria. Tudo isso para chegar, digamos assim, num próximo ponto de euforia, levar essa alegria passageira para a vida das pessoas. Agora, o Filho de Deus, ele não tem que ter essa alegria passageira. É claro que a gente vai experimentar várias alegrias na vida, né? Várias alegrias. Só que a gente tem que entender que existem certas alegrias que elas passam muito rápido e não são essas que a gente tem que firmar a nossa fé. E também o Filho de Deus, né, o cristão, ele não deve estar sempre andando com tristeza no seu coração. Ele tem que desfrutar, né? Ele tem que desfrutar das alegrias que o próprio Criador proporcionou para cada um de nós aqui nessa terra, né? Também é interessante lembrar, né? Quando olhamos para o texto bíblico, nós vamos pensar que é só o choro, logo a tristeza, né? Aquele choro que você vai ter, vai derramar lágrimas, mas não é bem esse aí, tá? Eu vou já explicar. Então, o choro e a tristeza não deve ser a marca do cristão, ou passar, digamos assim, uma piedade manipulada, não é isso, tá? Uma tristeza profunda, às vezes sem razão, não é bem por aí não. É interessante que aqueles que choram aqueles que já assumiram a sua condição de afastado de Deus, que são os pobres de espírito. Eles assumiram isso, eles confessaram isso, então eles, reconhecendo a sua falência pessoal, agora eles choram por causa do pecado. Eles choram pelas nações, eles choram pelas guerras, eles choram por causa do pecado que está existente, ele existe no coração e na vida das pessoas. É por isso que ele chora, é por isso que ele tem esse choro, esse lamento dentro dele. Ele chora pelas blasfêmias das pessoas, ele chora porque as pessoas estão numa condição de afastada de Deus, estão sofrendo, estão cada vez mais distantes de Deus. Estão nessa tristeza, que somente quem pode dar fim a essa tristeza por causa do pecado é o nosso Cristo. Ele chora por causa da avareza, ele chora por causa do divórcio, ele chora por causa de pecados, o sexo fora do casamento, ele chora por causa do adultério, ele chora pela falta de prática de fé. Tudo isso ele chora diante de Deus, ele coloca o seu lamento diante de Deus. Ele chora por falta de justiça, ele chora também pela falta de integridade, tudo isso. Então, nós vamos ver que agora o consolo vem. E é interessante a gente fazer uma pergunta, né? Da onde vem o nosso consolo? Para onde a gente busca, né, o consolo? De repente você pode estar muito triste,
Você pode estar chorando, você pode estar passando por um momento muito difícil, mas certamente, talvez, pode vir na nossa mente querer buscar algum consolo em algum lugar, em alguém, ou então em alguma coisa. Mas nós temos que entender que o nosso consolo vem do Senhor. É Ele quem consola nossas vidas. Então, por isso que a bem-aventurança dos que choram, Ele garante, Ele dá a certeza que essas pessoas serão consoladas. Seremos consolados pelo melhor consolo. O melhor consolo que existe é o nosso Cristo. Não existe outro consolo que se compare a Ele. É o Senhor quem nos dá esse consolo. Então veja aqui alguns tipos de consolo. O consolo daquele que aprendeu a confiar em Jesus, que pagou o preço pelo pecado, nos resgatou, então ele é consolado. Ele é consolado porque ele se alegra, ele se exulta em descobrir a experiência com o próprio Senhor Jesus, que veio salvar a sua vida, veio salvar o seu povo, veio salvar a sua família, veio salvar as pessoas. Então ele é consolado. Ele é consolado porque o Senhor está sempre com os ouvidos atentos à sua oração, ao seu clamor. E ele sabe, ele aprendeu a confiar agora em Cristo e é ele, que o próprio Cristo, que é o consolo da vida dessa pessoa. Então, bem-aventurados que choram, porque o Senhor vai consolá-los. Amém? Deus te abençoe, uma ótima semana.